Olá pessoal, você sabe o que é Code Share? Nós vamos falar sobre essa jogada da Azul e da Gol, que foi anunciada essa semana e mexeu com o cenário da aviação. Além disso, o mercado reagiu muito às expectativas de inflação e da taxa de juros, infelizmente, de forma negativa. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando aí pelas notícias internacionais. Vamos falar aqui hoje do Japão. A gente tem bastante seguidor do Japão, então é interessante a gente acompanhar por lá. E também é interessante a gente falar por quê? Porque é uma economia tradicional aí que a gente tem no mundo. Os juros do título de governo japonês de 10 anos, ou seja, aquele para vencimento daqui a 10 anos, atingiram aí 1% pela primeira vez em mais de uma década. Vale lembrar que a taxa de juros no Japão tem costume de ser uma taxa zerada. Então, é uma alta significativa, está refletindo as expectativas de um aperto monetário maior. Né? Então, é interessantíssimo a gente acompanhar isso. Claro que, para os moldes brasileiros, 1% ainda é nada. Mas é interessante para o sentido do canto que está difícil para lá para o Japão. Passando para as notícias nacionais, a pesquisa Focus para 2024 veio com bastante pessimismo. E isso aí mexeu muito com o mercado. Derrubou muito a bolsa e o PCA, aí, quando a gente pega na pesquisa Focus, agora foi para 3,80, bem alto, né, subiu bastante. A Selic foi para 10%, também mais uma alta forte. E o dólar passou dos R$5. Então chegou em 5,04. Vale a gente lembrar que esse temor foi confirmado aí pela segunda prévia de maio do IGPM, esse temor de inflação. A segunda prévia de maio trouxe aí o IGPM subindo 0,73%. Também uma inflação alta para o mês. A gente tem falado muito disso, quem está andando na rua e acompanhar os postos de gasolina está aumentando de uma semana para outra, vai assustar. E eu ainda acho que nem tudo já está refletido. Então, vamos ficar de olho. Com tudo isso aí, o Ibovespa fechou a semana em queda de 3,28%, chegando aí a 124.306 pontos. No ano, a queda ficou para 7,36%, bem forte aí. Está bem complicado, a gente já está quase na metade do ano e a situação parece não querer melhorar. Falando de fatos relevantes de mercado, eu trouxe para vocês aí as aéreas, onde a Azul e a Gol anunciaram o Code Share para rotas domésticas, ou seja, aquelas rotas aqui no Brasil. Inclusive as rotas que são exclusivas delas, ou seja, aquelas rotas que só uma companhia faz, seja só a Azul faz ou só a Gol faz. Essas rotas vão estar dentro desse Code Share, que vai então aí conectar as malhas aéreas no Brasil inteiro, aí é bem interessante. Mas assim, Code Share, o que é isso? O que afinal é um Code Share? Code Share nada mais é do que uma forma de juntarem a parte comercial, aí, as suas plataformas comerciais, para permitir que você compre passagem, por exemplo, na Azul e voe pela Gol. Ou o contrário, compra na Gol e voe pela Azul. Dependendo, isso interfere bastante nos voos com escalas. Então, você consegue comprar uma passagem para poder chegar no final, mas vai passar para chegar, por exemplo, você vai de Brasília para Manaus. E aí o voo passa por algum motivo, passa em Tocantins. Mas aí você vai pegar um voo que vai comprar para ir para lá com a escala passando, fazendo um intervalo, você entra na Gol, depois faz um intervalo pela Azul direto numa única compra, facilita o comércio, pode aumentar o volume, pode, tanto das empresas quanto de passageiros, porque facilita, e aí obviamente tende a ter uma tendência mais interessante. O grande ponto aí é que o mercado está vendo isso como um primeiro passo para uma possível fusão das duas. E isso que a gente tem que ficar de olho. Claro, é importante a gente entender que se isso for ocorrer, né, vai ser necessário vários estudos, o CAD tem que aprovar e tudo mais. Já o Code Share é simplesmente uma transação comercial que é legalizada aqui dentro do Brasil, se for feito seguindo as normas. Né? Tem todas umas normas para serem seguidas, mas a princípio não tem nada muito impeditivo de ser feito. E por fim, a gente também mexendo muito com o mercado, o aço. Mas o que foi que teve no aço que mexeu muito? Foi o aumento da expectativa da taxação de até 25% aí, em cima da importação de aço. Isso aí, obviamente, movimentou o preço das ações das siderúrgicas.
apesar de que não aguentou muito por conta do que a gente falou antes, da questão do pessimismo com a inflação aí, com as taxas de juros. Inclusive, quando a gente pega a queda do Ibovespa, é bom a gente ressaltar que foi muito forte, especialmente no varejo, com empresas que tinham maiores ganhos esperados para uma queda mais acentuada da taxa de juros. Então essas empresas acabaram sofrendo bastante com a perspectiva de que a taxa de juros não caia tanto quanto inicialmente estava se prevendo. A gente ainda tem que entender que essa pesquisa pode não ser a final. Já existe muita gente aí refletindo uma ideia de que pode cair ainda menos e talvez que nem caia na próxima reunião do Copom. Isso é uma pergunta que a gente vai ter a resposta só na reunião. Tem muita coisa para acontecer até lá, muito indicador para sair e muita informação. Inclusive, o Roberto Campos Neto falou aí bastante em relação à preocupação dele com a inflação lá dos Estados Unidos, que está sempre no radar, e que tentando entender como que essa inflação vai baixar, de onde que vai vir a queda da inflação por lá. Porque está uma coisa meio difícil de descobrir lá. E aqui a gente sabe que a única maneira de a gente baixar, no momento, vai ser realmente trabalhando no fiscal, e isso está complicado, porque a gente já tem outras situações, inclusive o Rio Grande do Sul, que cada dia que passa estão consumindo mais verbas. Tem uma preocupação aí com o salário mínimo. Fiz um vídeo falando sobre salário mínimo, porque ele vai consumir aí toda a verba de orçamento até 2028, se não tirar as indexações, e a gente já tem briga no Ministério lá do Planejamento, né? Já não lembro mais qual ministério, é tanto ministério que eu esqueci qual é o nome dele. Mas um dos ministérios aí também estava brigando, falando que não aceitaria desindexar, acho que é o da Segurança da Previdência, né? Acho que tem esse aí também. Mas ele não estava querendo deixar desindexar os benefícios do salário mínimo, e aí, obviamente, isso vai dar um problema muito grande. Vale a pena assistir o vídeo que eu fiz, que eu acho que vai dar um pouco de informação aí para vocês sobre esse impacto. Mas é isso, vamos torcer para o co-share dar muito certo, é a notícia positiva. Lembrando que do aço, você trazer ajuda siderúrgicas nacionais, mas em compensação aumenta o custo aqui no Brasil, e aumentar custo significa mais inflação. É isso, e até a próxima. Tchau, tchau.